Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me vê. Volto a dizer para vocês aqui, né, da turma do sétimo período, que é sempre um prazer estar com vocês. Eu sempre imagino vocês, né? Eu fecho meus olhos, eu fico imaginando aquela nossa turma grande, imponente, inteligente, alunos responsáveis. Fico vendo ali aquelas carinhas, né? O Eric, a Jamile, o Zé Carlos, poxa vida, Ana Clédia, enfim, Jéssica, é uma infinidade de alunos ali maravilhosos e eu sempre procuro ter na cabeça o seguinte, que vocês estão comigo aqui, eu estou falando para uma plateia. Então é isso, gente. É sempre interessante a gente partir desse ponto que é a obra literária. Eu não sei se vocês captaram um pouco da minha ideia com este curso. Eu estou tentando trabalhar bastante aqui o material literário que a gente tem. E a gente trabalhou um pouco o Drummond, voltaremos nele com certeza, a segunda geração do modernismo brasileiro, bem como a terceira, na poesia. Tem tudo a ver com Drummond. O Drummond seria o grande nome, na verdade, então retornaremos a ele, mas neste momento a gente resolveu fazer um salto, como eu disse anteriormente, e já cair no contemporâneo da década de 70, que é muito importante para o nosso momento de agora, até porque o Rubem Fonseca é um escritor que ele começou no final da década de 60, digamos assim, e engrenou de uma forma espetacular, e seus contos estão aí, né, provocando, indagando, esgarçando essa realidade que nós temos e que se adensou mais ainda. Então hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre o Feliz Ano Novo, que é um dos contos daquele livro Feliz Ano Novo, que contém também o Passeio Noturno parte 1 e Passeio Noturno parte 2. O livro foi publicado em 1975 e acredito que já tenha comentado com vocês que ele ficou 10 anos proibido. O governo Geisel censurou o livro, recolheu o livro, porque realmente o que estava sendo colocado ali, discutido ali, não estava de acordo com o Brasil que eles queriam valorizar, o Brasil que eles queriam impor para os brasileiros à época, a imagem de Brasil do Rubem Fonseca é uma imagem violenta, é uma imagem nua, crua, hiperrealista, um realismo sujo, segundo muitos teóricos, enfim. Então a gente vai falar um pouco disso. Eu gostaria de começar aqui, então, tratando do que o professor Carl Eric, lá da PUC Rio, o professor Carl Eric, ele tem várias publicações sobre literatura contemporânea, e essa aqui é uma das mais interessantes, na minha modesta opinião, né? Ficção brasileira contemporânea. É uma coleção organizada pela Civilização Brasileira. Foi o professor Evandro Nascimento que aglutinou, né, os pensadores aqui da coleção para poder desenvolverem uma reflexão sobre o estado da literatura e até mesmo da arte, de um modo geral, no Brasil. Então, este livro aqui é um grande livro, apesar dele ser pequeno, mas ele é um grande livro, e ele tem aqui no seu capítulo 2, ele tem um tema bem instigante, né? O realismo
de novo. Então, antes da gente partir aqui para algumas constatações acerca do próprio conto, o que é o mais interessante a se fazer, diga-se de passagem, eu gostaria de incorrer aqui em algumas observações do professor Carl Eric. Então, este capítulo, como eu mostrei para vocês, ele se chama O Realismo de Novo. Então é uma questão assim muito interessante. O realismo seria uma espécie de fetiche a ser perseguido pelos escritores desde o seu aparecimento no século XIX. E por que isso? Por que esse realismo de novo? Um realismo, aqui nós estamos tratando do realismo, pegando na mão do professor Carl Eric, nós estamos tratando sobre o realismo contemporâneo atual. Só que esse realismo, ele também se espraia até os anos 70 do século XX, claro, e a gente pode colocar nessa conjunção aí o nome do Rubem Fonseca, sem sombra de dúvida. Mas ele também tem um link com o passado do realismo do século XIX e até mesmo com o naturalismo. A gente vai tentar explicitar isso para vocês a partir de agora, né? Então, o realismo de novo, o que o professor Carl Eric faz? Ele afirma que para falar de um novo realismo hoje é muito complicado. É o que eu falei para vocês ontem, falar do contemporâneo é complicado. Porque o que a gente está vivendo agora, ele é muito difícil de ser analisado, porque apesar dele estar acontecendo agora, ele é um objeto fugidio. Essa é a grande verdade. Ele é fugidio e ele é mutante. Ele se transforma a cada momento. Essa questão do coronavírus, por exemplo, já trouxe uma mudança aí para a questão. Uma mudança de comportamento para esse indivíduo do tempo presente, já tão isolado, já tão, digamos, ensimesmado, apesar da tecnologia que o envolve. Os novos tempos do corona fez com que ficássemos mais isolados ainda do que já estávamos, apesar de cercados por toda uma condição informacional. Mas isso, em alguns momentos, mais prejudica do que ajuda. É isso que a gente está constatando. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês, né? A gente tem, para a gente poder começar a pensar esse novo realismo aí, segundo o professor Carl Eric, a gente tem o realismo consagrado do século XIX, aquele realismo à la Madame Bovary, do Gustave Flaubert, por exemplo, né? Que se preocupava com a representação da realidade, primando assim por uma verossimilhança descritiva e uma certa objetividade narrativa, se formos parar para pensar. Essa objetividade narrativa, ela é um tanto questionável também, se a gente for analisar. Quando a gente pega um livro do Eça de Queiroz, eu amo de paixão o Eça de Queiroz, mas o Eça de Queiroz serve como um exemplo interessante. Os livros dele, as cenas de descrição são muito detalhadas. Então, essa questão do detalhamento, ela se torna uma espécie de contradição, né? Se o realismo primava por uma objetividade narrativa, por que o excesso nas descrições? Aí a gente pode pensar, justamente porque o Eça ele queria trazer para perto de nós toda aquela
aquele vislumbre, todo aquele momento que estava sendo descrito, ele tentava nos encher de detalhes para que nós nos aproximássemos daquele momento, daquela cena, por exemplo. Isso é uma questão interessante. Mas hoje, a gente tem novos autores aí que estão... autores brasileiros, tá? Estou falando de literatura brasileira agora. Nós temos novos autores que estão repaginando esse realismo. A gente pode falar do Marçal Aquino, por exemplo, Marcelino Freire, o Paulo Lins, o Luiz Rufato, o Daniel Galera, João Paulo Cuenca. Inclusive eu tentarei trabalhar Daniel Galera e João Paulo Cuenca, mas ao final deste curso, se a gente conseguir, né? Enfim, iremos conseguir. Talvez eu trabalhe estes dois escritores, mais o Sérgio Santana, presencialmente com vocês. Vamos acreditar nisso. Mas a questão nós temos novos autores, e nestes novos autores a gente percebe uma vontade, né? Uma vontade de se explicitar, digamos assim, uma realidade atual da sociedade brasileira, tendo como uma pedra de toque, digamos assim, a ideia do periférico, a ideia do marginal. O marginal naquele sentido do que anda à margem. O marginal como aquele que não está de acordo com o que está posto. A ideia de periférico e de marginal, esses dois vocábulos, eles se coadunam, se a gente for parar para pensar nesse sentido aí que eu estou tentando estabelecer para vocês. Então, o nosso realismo, este realismo de novo, e essa ideia, ela não é minha, essa ideia ela está sendo colocada ali pelo professor Carl Eric. O realismo que está sendo reescrito, retrabalhado hoje na literatura brasileira, vai ao encontro dessas duas configurações, o periférico e o marginal. É aquilo que destoa de uma tradição que nos é imposta. E a gente pode pensar assim, só um parênteses, eu escrevi um texto, um ensaio, eu estou terminando de revisá-lo. Eu até mostrei ele num vídeo aí já anterior, eu vou compartilhar esse texto com vocês, e eu trato justamente dessa questão do periférico na literatura brasileira, mais voltado para a prosa. Então eu cito uns exemplos ali bem interessantes, a Carolina Maria de Jesus, o próprio Paulo Lins, que eu mencionei aqui, o Ferrez também, lá do Capão Redondo de São Paulo. Então, assim, eu tentei trabalhar um pouco aí o conceito periférico, acredito que vocês vão gostar bastante, tá? Aproveitando, a gente tem, então, quando a gente fala de modernismo no Brasil, a gente tem duas instâncias. A gente tem a poesia e a prosa. Elas estão caminhando juntas, mas cada uma com as suas especificidades. Por isso que é complexo a gente falar disso, assim, dentro desse formato aqui que nós estamos tentando trabalhar com vocês, de videoaulas relativamente curtas, né? A gente tenta fazer com 25 minutos cada uma e num tempo célere. É difícil a gente abarcar tudo isso. O que a gente está tentando fazer aqui é traduzir para vocês elementos cruciais aí do período, tendo como destaque a poesia e a prosa, e pensando numa
num encontro futuro onde se possa discutir melhor certos pontos e resolver certas dúvidas também. Mas aqui não deixa de ser um canal interessantíssimo, né, gente? Aqui o que a gente tenta fazer aqui é trazer vocês para dentro da literatura. Poxa, esse conto Feliz Ano Novo, eu tenho certeza que vocês devem ter se chocado bastante com ele, né? Porque é uma violência ali, é uma violência extremada, é uma violência que nós não gostamos de ver. Mas é por isso mesmo, por não gostarmos de ver, que o Rubem Fonseca ele vai ali e coloca o dedo na ferida, aquela coisa que eu falei ontem do escritor como um cão de guarda. E ele não tem medo de tocar nestes temas, principalmente o tema da violência. Mas aí uma questão se impõe, né, para nós. De que realismo, então, no agora, neste realismo aí dos novos escritores que eu citei, de que realismo a gente estaria falando? De que realismo, né? O que a gente tem pela frente ainda é a questão da representação? Será que é só a mera representação? Eu acho que a forma como essa representação se processa é uma trilha interessante para a gente poder entender um pouco melhor esses desdobramentos aí. Os desdobramentos no tocante ao modo como os escritores de agora estão trabalhando o realismo à lá século XIX, que já não é mais século XIX. Desde a geração de 30, com o Graciliano, por exemplo, que a gente já teve um salto considerável em relação a esse realismo meramente representativo. É claro que no século XIX o realismo foi um avanço, foi algo interessante, porque trouxe para a literatura a questão da coletividade, deixou o individual um pouco em xeque, trouxe o coletivo, isso é muito interessante. Mas o realismo ali se tornou uma potência representativa. Essa é a verdade. E isso foi se adensando com o tempo. É o que a gente está conferindo aqui agora. Então a gente percebe uma vontade, né, desses escritores, e eu coloco nesse hall de escritores o nome do Rubem Fonseca e também do Sérgio Santana, evidentemente, uma vontade deles de relacionar a literatura e a arte. O Sérgio Santana, por exemplo, ele discutia muito a arte, ele trazia muito a arte para dentro da sua literatura. Ele problematizava a arte, ele problematizava a literatura e a arte dentro da sua escrita. Olha que interessante. Uma vontade desses escritores de correlacionar, de imbricar a literatura, a arte, com uma realidade social e cultural. Essa realidade social e cultural, imbricada à literatura e à arte, no que isso resultaria? Resultaria numa espécie de visualização, vamos colocar assim, de uma realidade esteticamente dentro da obra, situando essa produção artística enquanto algo transformador. Olha que coisa bacana de se pensar. Então a literatura, ela chamando a arte para dentro de si também, claro, evidente, chamando a cultura, ela estaria esteticamente, claro que a gente não pode deixar o estético de lado, ela estaria esteticamente produzindo dentro de si uma força transformadora, na medida em que ela serve também como um grito de alerta, como uma forma de tirar a venda dos nossos olhos. Foi o que aconteceu, por exemplo, na geração de 30,
com as obras do regionalismo de 30, cujo enfoque era, muitas das vezes, a condição, né, da seca nordestina, por exemplo, no caso da Raquel de Queiroz, no caso do Graciliano Ramos, do José Lins do Rego e por aí vai. Vocês estão captando o que eu estou tentando dizer? Por exemplo, no Romance de 30, a gente teve... Naquele realismo, a gente teve reformulações políticas. A literatura, daquele momento, ela se reajustou politicamente falando. Na década de 70, essa literatura, ela se colocava num impasse contra a ditadura. Olha o Rubem Fonseca sendo proibido, sendo retirado das livrarias com a sua obra Feliz Ano Novo, em 1975. Olha que interessante. Então, existe sempre um propósito aí, né? Então, essa representação, ela não é uma mera representação. Ela está servindo para um projeto maior, para alguma coisa. Isso é muito interessante, né? Bom, enfim, eu acho que eu vou partir então agora pro conto, né, do Rubem, porque ele é bem interessante da gente perceber o quanto a violência ela está presente ali de uma forma, né, intensa e depois da gente ter lido o Passeio Noturno, parte 1 e 2, a parte 2, como a gente verificou ontem, a parte 2 seria a intensificação da parte 1, né, a partir do momento em que a gente conhece um pouco mais aí a figura do assassino, daquele Yuppie, né? Aquela figura envernizada, né? Ele era um sujeito que tinha um certo trato cultural, ele era um homem da elite e tudo mais, mas a violência estava presente nele, enquanto até uma espécie de alívio imediato, segundo a gente até verificou um pouquinho mais escutando lá a música do Engenheiros do Havaí, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempo aqui, né, para a gente poder, porque o vídeo vai ficar muito grande, e a gente já retorna tratando do Feliz Ano Novo. Tudo bem? Então vamos lá.